Graça e paz, que alegria estar com vocês. Esses dias têm sido dias de bênção para a minha vida estar com vocês. A verdade é que a gente tem um rebanho e o nosso desejo é estar na casa de Deus, e nós estamos aqui na casa de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Regi, meu amigo, pela vida do pastor Adaías, por toda a liderança da igreja e famílias. Obrigado pelo carinho, e eu tenho a honrada missão de vos transmitir a palavra de Deus, com muita alegria. Glória a Deus. Eu convido vocês a abrir suas Bíblias. Hoje eu quero ir para o Antigo Testamento. Quero pensar com vocês em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo número 6. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, ou acompanhe aí na transparência Data Show. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até o verso número 8. Esses dias eu tenho lido um pouco de história, das histórias dos grandes avivamentos, e tem enchido muito meu coração relembrar histórias de avivamentos que aconteceu no meio da igreja. E hoje, em especial, eu li um pouco a história de um dos pais da renovação espiritual, pastor Ernesto Nini. E me impactou, e eu queria trazer um pedacinho para introduzirmos aqui o sermão de hoje, a história de Ernesto Nini, narrada em alguns livros, Colunas da Renovação, por exemplo, do pastor João Leão, a história dos batistas, escrita pelo pastor Herbert, a história dos batistas nacionais é um outro livro, escrito por vários escritores da nossa convenção.
Todos esses e outros, eu defendi um artigo esses dias na pós-graduação, falando um pouco da história do avivamento e também citei Ernesto Nini. Eu vou ler um pouquinho para vocês sintonizar. Era o dia 16 de agosto de 1958. Pastoreava a Igreja Batista de Perdizes e era diretor do Colégio Batista de São Paulo. Se me lembro. Era um sábado. Levantei-me às 5 horas da manhã e entrei para o meu escritório na casa pastoral. Orei cerca de 1h30 e o céu me parecia de bronze. Deus estava em silêncio, em profundo silêncio. Fui ao café e voltei para Deus. Fui ao café e voltei para a batalha da oração. Mais 2 horas de luta, como Jacó no vale de Jaboque. Nenhuma resposta do céu. Desacorçoado, levantei-me dos joelhos e sentei-me na minha poltrona, de onde hoje escrevo esta nota. Apoiei a cabeça nas mãos e eu estava meio desesperado por Deus não responder a minha oração. E quando nessa aflição ouvi a voz de Deus, tão perfeita como a de qualquer mortal, que me dizia num tom profundamente imperativo: entrega. Ao ouvi-la, não tive dúvida nenhuma de que era realmente a voz de Deus. E eu respondi: entrega o que, Senhor? E Deus me disse: a biblioteca. Eu tinha uma biblioteca de aproximadamente 4.000 volumes. E era para mim um grande e terrível ídolo. E eu disse: entrego, Senhor. E Deus me repetiu o segundo ídolo: entrega. E eu disse: entregar o que, Senhor? A direção do Colégio Batista. E eu logo disse: entrego também, Senhor. E Deus foi ao meu terceiro ídolo, o pastorado da Igreja Batista de Perdizes, uma grande igreja. E eu respondi: entrego, Senhor. Então Deus continuou e me disse: entrega. Entregar o que, Senhor? A família. Relutei um pouco com Deus, mas disse: entrego, Senhor. Ao entregar o último ídolo, minha família, veio sobre mim um poder tal, como nunca experimentei em minha vida. Um gozo profundo no meu coração, uma paz maravilhosa. Banhei-me em lágrimas. Banhei a mesa de estudo. Fui revestido do poder do alto. A Bíblia passou a ser um livro novo para mim. Orei com liberdade, fora do comum. Tive consciência sensível do pecado. Senti profundo amor pelos meus irmãos e pelas almas perdidas. Tive muita coisa em minha vida para endireitar, inclusive procurar algumas pessoas para pedir-lhes perdão. Passei a pregar com tanto poder que todos estranharam a mudança em mim operada. Daí para frente, eu passei a deixar os ídolos apontados pelo Senhor. Não me foi fácil, principalmente o último, a família. Apenas a coloquei no segundo plano, pois Deus me queria levar ao Brasil inteiro. Eu fiquei impactado ao reler hoje, mais uma vez, essa história
Eu poderia contar sem ler, mas eu fiz questão de trazer a leitura, parte do livro Colunas da Renovação, de João Leão. Porque quando o Senhor me levou a esse texto de Isaías, a primeira coisa que me veio no coração é que nós estamos muito presos a ídolos. Se começarmos olhar a história do reinado de Uzias, ele começou a reinar com 16 anos, e ele reinou uns 52 anos, se não me falha a memória. Ele buscou ao Senhor, e Deus fez prosperar o seu reinado. Uzias era uma espécie de um ídolo para a nação. Ele era um guerreiro poderoso, e Deus assim lhe deu muitas vitórias, muitas vitórias. E em certo momento do seu reinado, ele transgrediu contra o Senhor. E mais tarde, em seu reinado, Deus o feriu com lepra, que o levou à morte. Nos seus dias, tudo girava em torno do rei. E com ele agora morto, havia um grande vazio para a nação. Havia um grande vazio. E o tema que eu trago para vocês hoje é: estamos disponíveis para Deus? Estamos disponíveis para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim aonde o Senhor quiser. Eu estou disponível para o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos pensar e estudar e buscar é ter uma consciência do caráter de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Começar a ler a Bíblia para buscar e ter essa consciência, porque parece que o mundo perdeu a noção de quem é realmente o verdadeiro Deus. As pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas estão confusas. Pasme, até no meio da igreja do Senhor, as pessoas estão confusas. As pessoas estão buscando ídolos. As pessoas estão correndo atrás de gente, de pessoas para lhe dar o socorro. E isso eu tenho me assustado nesses últimos tempos. Isaías olha para o trono, acostumado a ver Uzias, acostumado a ver o rei Uzias. Ele olha para o trono e não vê Uzias. Ele vê Deus. Ele vê Deus. Isaías talvez estivesse de olho no grande rei, mas agora ele não vê o rei. Deus havia removido o rei, e o que ele vê é um alto sublime trono, mas nesse trono está o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o que tem o comando geral, o Rei de todas as nações, o Rei de Israel. É esse. No verso 1, ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu. E aí ele continua dizendo: eu também vi o Senhor. Eu não vi mais o rei, mas eu vi o Senhor. Isaías, agora incapaz de olhar para Uzias, olha para Deus. Preste bem atenção. A consciência do caráter de Deus nos faz olhar quem realmente nós somos. Quando ele olha para Deus, um pecador, um impuro, um miserável, um necessitado da graça. Eu estava no meu escritório hoje falando para Deus, falando: Senhor, todas as vezes que
achamos que somos alguma coisa, esquecemos quem tu és. Nos distanciamos de ti. Eu também vi o Senhor, disse Isaías. Eu vi o Senhor entronizado. O trono de Israel estava vazio, mas o trono de Deus estava ocupado, porque ninguém toma o trono de Deus. Ninguém. Irmãos, entra governo, sai governo. Entra rei, sai rei. Ninguém é insubstituível. Mas no trono de Deus, ninguém se assenta. Nós precisamos nos espelhar naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que não sai do trono, naquele que governa nossas vidas. Nós precisamos nos espelhar nele, precisamos confiar nele. Precisamos entender que no seu caráter divino, nós somos totalmente dependentes dele, de Deus. E é isso que acontece, grandes líderes vêm, grandes líderes vão, mas Deus permanece. E a fim de fazer um serviço bem-sucedido para Deus, nós devemos ter uma visão do Cristo entronizado. Quem está entronizado em nossos corações? Quem assumiu o lugar em nossas vidas? Quem tem o controle da nossa vida, da nossa família, dos nossos bens? A quem nos curvamos? Então, Isaías começa a perceber algo extraordinário na sua visão. Ele vê o Cristo entronizado, ele vê Deus. E ele diz que havia serafins. Havia serafins, verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto em reverência ao Senhor. 2 cobriam os pés por humildade diante do Senhor. Os outros 2 eram usados para voar, para prestar culto, para prestar serviço ao Senhor. E depois ele ouve um coral. Ele ouve uma cantata, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A terra inteira está cheia da sua glória. Todo lugar tremeu e se encheu de fumaça, indicando a própria presença de Deus. Isto nos leva a uma consciência cristã. Quando conhecemos a Cristo, as coisas mudam. Quando o reino de Deus chega, nós não somos mais os mesmos. Quem continua do mesmo jeito depois que encontrou a Cristo, não encontrou a Cristo. Não teve uma experiência com Cristo. Irmãos, isto é obra do Espírito em nós. Quando somos aceitos por Cristo, quando somos de fato entregues às mãos do Senhor, o Espírito Santo muda a nossa vida. Consciência cristã. Precisamos de um novo despertar dessa consciência em nossas vidas. E a gente percebe no verso 5 ao 7. Então disse eu: ai de mim, ai de mim. Isaías não apenas gritou, ele começou a soluçar. Isso fez chorar porque o levou ao sentimento de pecado. Isso lhe fez rasgar o coração.
Esses dias eu estava lendo o profeta Joel, capítulo 2, quando Deus convoca a nação para um profundo arrependimento. E a palavra profética era: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Isaías confessa a Deus. Sua visão fez algo extraordinário na vida de Isaías. Mudou completamente e ele gritou, e ele soluçava: ai de mim. Esta era a expressão exterior da convicção do que ele estava vendo. Eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Eu me preocupo quando as pessoas vêm conversar com o pastor a respeito da sua vida diária e confessar os seus pecados e pedir oração. E às vezes eu me assusto as pessoas estar conformadas com aquilo que está fazendo, como se fosse algo normal, natural. E chega a falar: não, pastor, para mim isso é tranquilo, eu acho que isso não é pecado, isso não tem problema nenhum. Estamos num mundo onde as coisas estão cada vez mais, as mentiras, o pecado parece que não é mais pecado. E o que acontece com Isaías aqui é um profundo arrependimento daquilo que ele de fato é. Ai de mim, a convicção exterior para aquilo que ele estava vendo Deus, ele tomou consciência de si mesmo. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Lucas capítulo 5, verso 8, na pescaria ali, quando alguém diz: é Jesus. Quando Jesus realiza um milagre, verso número 8, Pedro diz assim: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É desse jeito, irmão, quando nós reconhecemos a nossa consciência, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós nos achegamos ao Senhor, precisamos dizer: Senhor, eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno de ser morada do Senhor. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, as minhas falhas. Essa consciência. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Como morto. E Isaías disse: eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E aí ele confessou seu pecado e a sua impotência para fazer qualquer coisa a respeito. Ele confessa ao Senhor. Ele confessou que era impuro e que seu povo também era impuro e que ele habitava no meio de povos impuros. Senhor, vou morrer. Permita, irmãos, tem muita gente brincando de servir a Deus, achando que Deus é um Deus de amor, de paz, e não vai castigar, não vai repreender. E como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida cristã não é assim. A vida cristã é: deixa Deus conduzir a minha vida.
Deixa o Espírito de Deus conduzir a minha vida. Paulo, quando escreve aos Gálatas, na sua exortação, Paulo diz assim: porque vocês esqueceram? O que é que está acontecendo com vocês? Que receberam o Espírito, começou no Espírito, e está voltando para a carne, está voltando para os rudimentos do mundo. O que aconteceu com vocês? Ao escrever para Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas vão procurar ouvir aquilo que agrade os seus ouvidos, aquilo que agrade o seu coração. Elas vão estar tão voltadas para o século presente, elas vão estar tão voltadas para o mundo, que elas vão procurar lugares, pastores, líderes, palavras que agradem o seu coração. Mas você continua pregando a mesma palavra. Você não muda, você continua na mesma direção. Quem quiser sair para um lado, saia. Você continua em frente. Seja firme naquilo que você prega. Irmãos, essa é a mesma palavra para nós hoje. Nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia diz. E quando Isaías olha para Deus, ele olha para ele vê ele e diz: vou morrer. Quem sou eu para estar diante de um Deus todo-poderoso? Ai de mim. No verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Deus trouxe a purificação. Deus é misericordioso, amém, irmãos? Deus vela por nós. Deus vela por nós. Deus trouxe a purificação depois que Isaías se arrependeu. Antes que ele pudesse ser usado por Deus, ele precisava ser purificado por Deus. Os lábios foram limpos. E a palavra foi, verso 7. Como a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus atende às nossas necessidades específicas. A graça de Deus é suficientemente para nós. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais são os ídolos que às vezes têm impedido você desenvolver o dom que Deus te deu. Mas há um chamado de Deus para nós. Há um chamado de Deus. Precisamos de uma nova preocupação com as pessoas, com o mundo. Deus pediu voluntários. A quem enviarei? A pergunta no início foi: você está disponível? Você está disponível? Deus pediu voluntários. Ele está procurando alguém para enviar. Ele está procurando alguém. Deus está sempre procurando alguém para que o represente em algum lugar, o represente no consultório, o represente na empresa, o represente em qualquer lugar. Deus está sempre procurando voluntários, porque a seara é grande, porque tem muita gente sedento de Deus, muita gente batendo a cara em coisas erradas, e Deus procurando voluntários. E a pergunta continua a mesma: a quem enviarei? Então disse eu, Isaías: aqui estou, eis-me aqui. Verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Agora que ele foi transformado, purificado, ele estava pronto para entregar sua vida ao serviço. Todos nós fomos chamados para o serviço. Todos, irmãos. Ninguém pode dizer, eu não tenho um dom. Todos nós temos o dom da graça de Deus, de anunciar o Evangelho. Todos nós temos o dom. Quando Isaías disse, envia-me, no verso 9, Deus disse, então vá. Vá. Se não estivermos dispostos a ir, quem irá? Quem irá? Foi o clamor do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Como ouvirão? Como ouvirão? Se vocês não querem ir, se vocês se fecham para falar, se vocês se trancam para falar, como ouvirão? Não precisamos de muitas coisas. Não precisamos de vastos conhecimentos bíblicos. Só precisamos falar para as pessoas o que Deus fez em nós, por nós. É isso que precisamos. O que será necessário para um avivamento? Ernesto Nini experimentou uma renovação espiritual que mudou a sua vida. José Rego de Nascimento, ele disse que quando ele recebeu o poder de Deus na vida dele, foi como um fogo que bateu no peito dele, que ele achou que estava se queimando todo. Precisamos de ter experiências com Deus. Deus procura um jovem, Deus procura um homem, uma mulher, uma criança. Deus procura um casal que esteja disponível e diga, eis-me aqui. Isaías olhou para cima e viu Deus. Ele olhou para dentro de si e viu ele mesmo, a sua natureza. Mas quando ele olhou para fora, ele viu os necessitados. Ele viu pessoas que necessitavam da graça de Deus. Então ele disse, eis-me aqui. Eu quero orar por você, mas eu queria convidar o Ministério Louvor antes para cantar essa canção conosco. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu trago uma palavra hoje da parte de Deus para você e para mim. Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus dons, Deus conhece a tua vida, Deus sabe como você entrou aqui. Sabe, irmãos, se você puder fechar os teus olhos, liga o teu pensamento a Deus. Que ninguém inquiete você nesse momento, mas que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração. Às vezes tem alguns ídolos que estão impedindo o trabalhar de Deus em nós. No caso de Ernesto Nini era a biblioteca, era a direção do seminário, era a família. Quais são os ídolos que estão impedindo você trabalhar para o Senhor? Entregue agora ao Senhor. Você teria coragem de entregar ao Senhor? Enquanto nós estamos cantando, fale para o Senhor agora. Este
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos ver neste lugar. Neste lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos, aleluia, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ó Deus, estamos em Tua presença, Senhor, depois dessa palavra que o Senhor nos trouxe. Reconhecemos que habitamos no meio de um povo de lábios impuros. Reconhecemos, ó Deus, que não for pela Tua graça em nós, o Teu perdão e a purificação do Senhor em nossos lábios, em nossas vidas, quem somos nós para estar diante do Senhor? Não tem como, é impossível não reconhecer diante de Ti quem somos. Precisamos nos humilhar todos os dias. Precisamos, Senhor, largar os nossos ídolos. Senhor, tem algo que é tão difícil, tão difícil. Tem algumas coisas, ó Deus, que nos viciou. Tem pessoas que não conseguem largar mais, não conseguem ficar, ó Deus, distante desses ídolos. E que, ó Pai, toma todo o nosso tempo, toma todo o nosso espaço. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir com tanta preocupação. Tem pessoas, ó Deus, que não estão tendo paz na sua própria casa por causa de tantas preocupações. E eu quero orar por essas pessoas aqui nessa noite. O Senhor nos levou a esse texto para reconhecer o Teu caráter, para saber que Tu és um Deus santo, para saber e reconhecer que Tu és um Deus puro, que Tu és um Deus que nos ama, que nos amou, que nos acolheu, que Tu és um Deus que perdoa
perdoa todas as nossas transgressões e os nossos pecados. Senhor, permita-nos, ó Deus, permita-nos nesse momento, ao entrar no lugar santo do santo, na Tua presença, ó Deus, ser perdoados por Ti. Senhor, liberta-nos, liberta-nos, não nos deixa, Senhor, preso a esse mundo. A Tua palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. A Tua palavra nos diz: não vos conformeis com este século, com este mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eu oro, Senhor, pela igreja, eu oro pelas famílias. Continue com teus olhos fechados. Eu quero, em nome de Jesus, quero perguntar: tem alguém aqui que, ao ouvir essa mensagem, estamos todos com os olhos fechados, só eu que estou olhando para você. Tem alguém aqui que, ao ouvir essa mensagem, foi tocado por Deus e quer entregar a sua vida a Jesus de corpo e alma? Tem alguém aqui? Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Quantas pessoas querem entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Quem sabe durante essa mensagem, o Espírito Santo de Deus tocou profundamente no seu coração para você abandonar um ídolo. Talvez seja rede social, não sei, Deus sabe. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, você que precisa dessa oração, coloca a mão no teu coração agora. Eu quero orar por você. Oh Deus, como Tu nos conheces. Às vezes nós chegamos à Tua casa angustiados, e o Senhor tira toda angústia, todo fardo, todo peso, e nós voltamos para casa aliviados, porque é o Senhor que restaura, é o Senhor que cura. Eu quero orar por essa vida, pelo teu filho, a tua filha que está nesse momento entregando aos cuidados do Senhor a sua ansiedade, os seus ídolos, aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor, dizendo: eis-me aqui. Eu quero orar, Senhor, para que haja de fato uma transformação, uma cura, uma transformação, uma libertação, uma purificação de lábios, de coração. Eu oro por isto. Eu entrego ao Senhor, eu entrego a igreja aos teus cuidados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Ele está renovando a tua vida, Ele está renovando o teu coração. Saia daqui hoje renovada, renovado pelo Senhor. Você não é mais o mesmo. O Senhor está transformando a tua vida. Saia daqui renovado pelo Senhor. Aleluia.